Bom dia, amigos. Passando por aqui ligeiramente para mais uma breve reflexão. Ontem de manhã cedo, quando eu estava caminhando aqui na beira da praia, eu estou aqui bem em frente ao mar, vendo aqui o mar. Durante a minha caminhada, na volta, eu caminhando, olho com muita frequência para a calçada na minha frente, para o chão, porque às vezes tem uma irregularidade, uma saliência assim do asfalto, da placa de concreto, e eu já vi muita gente dar topada e até vi uma senhora cair na minha frente uma vez. Então eu costumo olhar muito para o chão, para não ser pego de surpresa, né? Com uma topada feia, machucar o pé, o dedo, o dedão principalmente, né? Que a gente costumava dar topada na infância, na adolescência. E numa dessas olhadas para baixo, tem uma garcinha branca voando bem aqui na minha frente, na praia. Dessa olhada para baixo, eu vi uma barata. Não era aquela baratona grande, mas também não era pequena. Tamanho médio, marrom. E ela estava virada, com as pernas para cima, mexendo as perninhas. E eu passei por ela. Passei. Aí quando eu passei, aquilo me incomodou. E olha que eu não gosto de barata. Eu tenho nojo de barata. Não tenho medo, tenho nojo. Mas me incomodou. O que me incomodou? O fato de eu ter passado por ela virada, né? Não estava representando ali nenhuma ameaça de tentar subir em mim, nada. Não é um animal que pode só dar uma picada, venenoso, nada. Não faz mal nenhum. E assim, na beira da praia, no calçadão, o que ela podia fazer? Nada. E ela estava ali morrendo, né? Ia morrer, porque é uma barata quando ela vira assim, a não ser que alguma coisa encoste nela para ela apoiar as pernas, ela não consegue se desvirar sozinha e depois de um tempo ela cansa, desiste e morre. E quando eu vi a barata assim virada, me incomodou. Eu andei e pensei, né? Por que não desvirar? Andei, por que não desvirar? E aquilo martelando na minha consciência, por que não desvirar? Andei talvez uns 10 metros depois que passei por ela, parei e voltei. Aquilo estava me incomodando demais. Deixar a barata virada e morrer ali esperneando. Eu voltei, olhando para o chão para encontrá-la na calçada, um calçadão largo. Aí encontrei. Quando eu encontrei, encostei o tênis nela, sem machucar, bem devagarzinho, encostei o tênis e empurrei ela levemente. Empurrei levemente. E ela desvirou. Saiu andando meio devagar, como se estivesse assim, cansada. Não deu para ver se ela estava machucada, não parecia machucada não, mas talvez estivesse cansada. Não sei quanto tempo ela estava ali virada, esperneando, gastando energia, né? Talvez estivesse cansada, fraca. Mas ela saiu andando. Aí eu segui meu caminho e olhei para ela andando. Já quando eu comecei a passar por ela, eu virei a cabeça para trás e disse: vá com Deus, minha irmãzinha. Há muito tempo que eu não fazia isso. Eu lá nos meus 19, 20 anos, na minha fase principal, yoga, né? Lia a filosofia yoga, praticava yoga, meditação, li budismo. Tive uma grande influência da filosofia yoga e do budismo sobre a questão de ter compaixão com todos os seres vivos. Buda, sobretudo, principalmente, pregava a compaixão com todos os seres vivos, né? Hoje poderia usar uma linguagem mais comum entre as pessoas, ter pena, né? A gente não costuma falar muito em compaixão. O budismo fala muito compaixão mesmo. A gente fala mais em pena. Então, é ter compaixão, é ter pena de todos os seres vivos, não apenas dos seres humanos. Buda não pregava compaixão só com os humanos,
Amar ao próximo, como Jesus falava, mas o próximo ali estava se referindo ao ser humano, né? Porque os judeus faziam inclusive sacrifícios de animais no tempo de Jesus. E Jesus nunca pregou para pare de fazer sacrifício. Ele falava que o sacrifício mais agradável a Deus, é se conciliar com o próximo e tal, né? Mas não falava, naquela época, para termos compaixão com todos os seres vivos. Buda pregava muito isso, a compaixão com todos os seres vivos. Então eu tive uma forte influência do budismo, lá dos meus 19, 20 anos, principalmente no início do meu desenvolvimento assim, espiritual, da expansão maior da consciência. E eu levei muito tempo vegetariano, inclusive, levei mais de 10 anos vegetariano. Depois voltei a comer carne. Hoje eu como carne, pouca, mas como, né? Mas fui muitos anos vegetariano. E o meu motivo, inclusive, de deixar de comer carne durante um bom tempo não foi por questão de saúde física. Eu era jovem. Era uma questão de, assim, de consciência, de não matar, de não colaborar com a morte ou com a matança dos animais para a gente comer, né? Até hoje isso me incomoda. Eu como carne, mas isso até hoje me incomoda muito. Tenho muitas vezes uma dor de consciência por estar comendo o boi, o frango, né? O peixe, o camarão. E eu lá na juventude, nessa minha fase bem yogi, muita influência do budismo também, eu muitas vezes salvei barata, eu não matava barata. Quando aparecia uma barata dentro da minha casa, eu tentava pegar ela com a vassoura e colocar para fora pela janela, e eu não matava. Depois eu voltei a matar também, né? Eu matei muita barata, matei muita formiga, mas não gosto de matar. E ontem, quando aconteceu isso com a barata, eu me lembrei disso tudo, né? De ter compaixão. Eu morei em casa há uns 19, 20 anos atrás. Eu morei 5 anos em casa, um município aqui vizinho a Salvador, chamado Lauro de Freitas. E tinha uma piscina em casa. E quando eu ia usar a piscina, principalmente final de semana, mais final de semana, eu sempre ia limpar, né? Tinha aquela vara com a redezinha para tirar as impurezas, insetos que caiu. E quantas vezes eu chegava ali na hora de limpar a piscina, de manhã cedo, sábado, domingo, tinha um besouro, um outro inseto qualquer, vários insetos, muitas vezes vivo, né? Esperneando assim, nadando, e não tinha como ele sair, porque a parede da piscina de ladrilho escorregadia, o inseto que caía ali, ele morria, acabava cansando e se afogava, e ele morria. Eu vi muito inseto, tirei muito inseto morto, mas quando eu via algum vivo, eu tinha um quintal grande, uma parte era de capim, coqueiro, eu tirava ele com a rede, né, com essa vara, eu tirava tanto vivo quanto morto e colocava ele com cuidado lá na parte assim de capim, um pouco de mato, e eu colocava. Então eu salvei muito inseto, muito besouro que caía na minha piscina, né? Porque tinha compaixão. Há muitos anos eu moro em apartamento já, neste apartamento agora 14, 15 anos, e há muitos anos que eu coloco todo dia de manhã cedo banana para os passarinhos. Corto, pico bem miudinho mesmo, uma banana, boto num pratinho plástico na minha varanda, e os passarinhos levam ali 2, 3 horas comendo, come tudo. Então alimento ali 30, 40 passarinhos todo dia. Há um tempo atrás, eu vi que morcegos também estavam vindo de noite comer banana. Eu vi algumas vezes na varanda, e às vezes eu entrava e amanhecia com uma banana comida pela metade na minha fruteira, na cozinha. Como dormia com
a porta da varanda e as janelas da sala abertas, né? E também atrás na área de serviço, mas com a rede de proteção, porque eu tinha 2 gatos. Até hoje as redes estão lá, apesar de meus gatos já terem partido, mas eu não tirei a rede de proteção, né? Os passarinhos podem entrar para a varanda, quando está chovendo, bota a banana em cima do baú da varanda, eles entram, comem. E o morcego também entra. Ontem à noite mesmo entrou um morcego, há muito tempo que não acontecia isso. Eu estava de noite vendo TV, umas 10 e meia da noite, e de repente, com a luz apagada, né, só a TV mesmo acesa, e eu vi que o morcego passou por mim, para frente, para trás, para frente, para trás, eu baixei a cabeça. E quando amanheceu, agora cedo, eu fui pegar a banana para colocar para os passarinhos e não foi tanta surpresa, eu vi que uma banana estava comida pela metade, por cima da casca. O morcego come por cima da casca, né? Ele comeu a metade da banana. Então eu peguei essa banana e mais uma outra, piquei e coloquei para os passarinhos. Já fiz isso muitas vezes. Numa época que estava entrando morcego direto, eu passei a colocar uma banana inteira na mesinha da varanda, e aí fechava a porta e as janelas, todas as janelas, para eles não entrarem em casa, mas colocava uma banana para eles. Pararam de vir, eu parei de colocar, né? Como essa noite, ontem à noite entrou e comeu a banana, talvez eu volte a colocar uma banana também para os morcegos. Por quê para os morcegos? Esses morcegos são herbívoros, são vegetarianos, são frugívoros, né? Eu pesquisei há um tempo atrás no Google, 70, 80% das espécies de morcego do Brasil são frugívoras, são vegetarianos, não atacam nenhum animal, não atacam ser humano, eles têm medo de nós. Eles só comem fruta, né? Então eles passam ali, devem sentir o cheiro da banana, até da varanda, por causa dos passarinhos, que fica lá no prato, às vezes vira à noite aquele pratinho sujo ainda da banana. E eles devem ter um olfato assim muito apurado, muito sensível. Então eles entram, passam pela rede, eles pousam ali na rede, fecha a asa e os morcegos são pequenininhos, então ele passa, né, ali pela rede de proteção. Ele passa e entra e aí foi comer a banana na cozinha, né? Porque para mim o morcego é tão filho de Deus, é tão criatura de Deus quanto os passarinhos. Passarinhos, todo mundo acha lindos os passarinhos, né? Coloridos, belíssimo. Aí o morcego, feinho e tal, parece um ratinho. Eu acho lindo o morcego. Quando eu era adolescente, algumas vezes eu peguei morcego em algum lugar do interior, né? E eu peguei morcego, nunca matei, nunca maltratei. Pegava, abria as asas dele assim, segurando com a mão. A carinha era bonitinha, o olhinho bem pretinho, aquele focinho pontiagudo, né? Parecendo um pterodáctilo, aqueles dinossauros voadores, né? Parecia um pterodáctilo, só que pequenininho, preto. E eu acho bonito também o morcego. São também meus irmãos, assim como os passarinhos. São meus irmãos, merecem o mesmo carinho, o mesmo respeito e o mesmo amor. E o que Buda diz é exatamente isso, né? Compaixão com todos os seres vivos. Porque para o budismo, todos os seres vivos são irmãos. Somos todos criaturas de Deus. Quem criou tudo em qualquer religião? Deus. Em qualquer religião, Deus criou tudo, né? Então, se ele criou os passarinhos, também criou os morcegos, também criou as cobras, também criou os escorpiões, também criou as aranhas, como criou os dinossauros, como criou os seres humanos, os bois, os porcos, os cavalos, né? Tudo é criatura de Deus. Então é ter respeito, é ter carinho, é não maltratar, é não fazer o mal. Tudo bem que as pessoas comem carne, a gente come carne, a gente sabe que alguém está matando o boi, o porco, está pescando, está matando os peixes para a gente comer, mas aí é para se alimentar, faz parte ainda da cultura humana. Mas não maltratar, não ferir desnecessariamente nenhum animal, nenhum ser vivo, desnecessariamente. Quantas vezes eu tirei aranha de dentro de casa, assim, no interior, quando eu estava em fazenda, tirei aranha com a vassoura com o maior cuidado e colocava no mato, né? Lançava no mato, lagartixa também. Então, não matar desnecessariamente. A cobra espantava para ela sair da casa e ir para o mato,
né? Não matar desnecessariamente, só se for para se defender. Se não for, não maltrate, não mate. Respeito com os seres vivos, tá certo? Essa breve reflexão de hoje é compaixão com todos os seres vivos, lembrando do mestre Buda. Eu falo muito de Jesus, mas Buda também tem coisas maravilhosas, tem ensinamentos maravilhosos que também nos elevam, nos engrandecem e ajudam também na nossa evolução espiritual. Então, até a próxima breve reflexão. Vou ficando por aqui. Um ótimo dia!